Lacaniano Entrevista de hoje conversa com Vera Iaconelli, que é psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerar, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e colunista da Folha de São Paulo. A Vera é autora dos livros Mal-Estar na Maternidade, do Infanticídio à Função Materna, lançado pela Ana Bloom em 2015, e Criar Filhos no Século XXI, recém-lançado pela editora Contexto este ano, 2019. É um prazer estar aqui com você, Vera. Bem-vinda. Eu agradeço o convite. Então, primeiro eu queria saber por que a psicanálise e por que a psicanálise de orientação lacaniana? Por que a psicanálise? Porque parece que é a condição da gente incluir o sujeito na contemporaneidade, né? Pensando hoje como a gente precisa de um exercício perene para não se dessubjetivar, né? Então, eu não entendo a psicanálise só como algo que acontece na clínica, estrito sensu do consultório particular, mas como um discurso que traz a subjetividade em primeiro plano, né? Que traz o estranhamento de si, que traz o reconhecimento da alteridade, que traz a questão ética do desejo, tudo isso que parece que o contemporâneo vai na contramão, né? Então, mais do que nunca, a psicanálise é necessária. Lacaniana passa muito por um percurso pessoal das minhas análises e como desembocou numa análise lacaniana que para mim foi um divisor de águas nesse processo e como isso serviu de norte para o atendimento dos meus pacientes. Eu não poderia oferecer para os meus pacientes algo diferente do que fez sentido para mim, né? Então, quando eu vi que as outras abordagens, embora tivessem acrescentado muito na minha vida, trazendo coisas muito importantes, eu sou muito grata aos outros trabalhos que eu fiz, quando eu vi que elas esbarravam num ponto e que o Lacan dava ferramentas para ser ultrapassado, e eu vivi isso, né? Não só estudei isso, mas vivi isso, eu já não poderia sustentar na clínica outro lugar que não fosse esse proposto pelo Lacan. Você passou por outras abordagens, então? Passei por muitas abordagens e muitos anos, e todas acrescentaram coisas, mas todas esbarravam num certo ponto que eu acho que o setting lacaniano me ajudou a ultrapassar. Bom, e como se deu o seu interesse, o encontro com uma área tão específica como a perinatalidade, a parentalidade, e qual a importância de pensar perinatalidade e parentalidade a partir do referencial psicanalítico? Olha, esse é um tema muito interessante porque ele começa também uma coisa autoral, que foi o nascimento das minhas filhas, no caso o nascimento da minha primeira filha, e que me fez ficar esperta em relação à violência obstétrica, que foi puxando um certo fio para a questão do feminismo, a questão do corpo da mulher, e todo um circuito, da questão da mulher negra, N coisas foram sendo puxadas a partir dessa experiência, e eu entendi que a psicanálise tinha, inclusive quando eu chego até o Lacan, né, que tinha realmente um poder para pensar essas questões, fugindo de consistências de militância, de uma ideia do para todos, né? E também de uma ideia de uma parentalidade como uma instrumentalização do sujeito que vai então saber o que fazer com o seu filho e que vai estar preparado, que garantiria alguma coisa das funções parentais. Então toda essa discussão foi sendo mais algo da minha falta, das minhas questões pessoais, da minha angústia, da minha experiência, dos meus estudos e de tudo que decorreu daí, e de como a psicanálise parece que tem muito a acrescentar, muito a fazer tensão nesse campo para a gente sair da babaquice, né? Começar a falar sério sobre esse tema. Então você diria que a maternidade, para você particularmente, também te abriu esse campo? Me abriu, porque foi uma coisa que me atravessou, porque eu acho que atravessa as pessoas de algum jeito, mas de diferentes jeitos. E para mim fez questão profunda, inclusive porque eu tinha toda uma condição para viver, vindo de uma condição social melhor, para viver a parentalidade, no caso a maternidade,
com todo o aparato e circunstância, e toda a condição material e até social, e ainda assim estava lá toda a angústia e as questões. E aí eu fui cotejando isso com o que é estrutural, o que é contingencial, o que é experiência com aquela criança, comigo naquela época, e comecei a pensar nas outras mulheres em situações diferentes, piores ou melhores, e como isso se passava. Comecei a escutar muito isso na clínica, e comecei a escutar os pais também, e comecei a pensar em termos bem mais amplos, né? Criou-se um campo complexo, difícil, e que aí a psicanálise veio para ajudar a refletir sobre esses temas, né? O Gerard nasceu depois, então. Queria que você falasse um pouquinho do Gerard, quando ele surgiu, o objetivo. Então, a minha clínica nasce bem antes, né? Bem lá da minha formação, na faculdade, enfim. Mas o Gerard, ele nasce, tem 20 anos, né? E vem 2 anos depois do nascimento da minha primeira filha. E aí vem ainda de um jeito muito inicial, que eu vou dando aulas pelo Brasil e vou falando desse tema, ainda sem muitos pares, as pessoas não estavam tão interessadas, a psicologia estava um pouco mais interessada, a enfermagem estava interessada por causa dos partos, mas a psicanálise ainda tinha uma visão muito, ainda tem, né? Mãe e bebê, aquele miudinho, né? O fim do fim do fim é que parece que interessa a psicanálise, a mãe e o bebê. No entanto, se trata de um tema muito mais amplo. Para a gente chegar na mãe e no bebê, a gente tem quilômetros, né? Tem muita coisa para chegar nesse finzinho da história. Então, aí que eu comecei a perceber o tamanho da encrenca, comecei a me juntar com muitas pessoas, com muitos profissionais de muitas áreas, e trabalhar junto, e pensar essas questões juntas. E no fim a gente formou uma equipe muito grande para trabalhar. E aí o Gerard hoje tem 40 professores convidados, tem toda uma estrutura, tem as práticas clínicas, tem a pós-graduação, tem um monte de coisas que decorreram dessa experiência. Né? São vários braços hoje. São vários braços, isso. Então, o Gerard também ele acolhe iniciativas de projetos, né, como a roda de debate do Grupo de Estudos e Trabalho em Psicanálise e Feminismo, o projeto Casa Aberta, né, que tem 2 frentes de trabalho, né, o Grupo Grado e o Grupo Pares, né, o projeto Desleituras, né, que foi feito aí com o livro do Ricardo Goldenberg, né. Teve um último debate aí do qual eu participei, né, que é uma parceria com o NET, né, que teve o vereador Suplicy, né. E na sua opinião, por que é tão importante, eu diria até necessário, que o psicanalista esteja presente também na polis e atuante frente às questões de vulnerabilidade social, nos debates sobre questões de gênero, feminismos, negritude, e por que você resolveu abrir esse espaço também de diálogos no geral? Patrícia, primeiro quero agradecer a sua lição de casa que você fez um verdadeiro apanhado aí, de coisas que eu nem lembrava que a gente fez esse ano e tem feito, que é tanta coisa. Mas sabe como é que o fato de eu ter vindo de outras instituições ao longo desses 30 anos, eu sempre quis que o instituto, ou algum instituto do qual eu fizesse parte, ou coordenasse no caso, fosse uma espécie de hub onde as pessoas se encontrassem. Isso sempre teve lá. Eu nunca quis aquele pertencimento, aquela filiação de um membro que se sente assim, pressionado. Obrigado. Eu sempre quis que as pessoas estivessem a partir do desejo. Então, o Instituto é uma espécie de hub, onde as pessoas vêm, fazem propostas, a gente acolhe se elas estiverem em sintonia com a ética, com a nossa forma de entender o que é a psicanálise, o que é a transmissão da psicanálise, o que é a clínica psicanalítica. E essas pessoas trazem alguma coisa, produzem alguma coisa, muitas vezes elas ficam e perenemente, é muito legal. Às vezes não, elas deixam a contribuição delas e continuam outro percurso que eu também acho bárbaro. Então acabou ficando uma praça pública, né? E eu acho, isso vem dessa ideia de não adianta falar da polis, que polis, aonde, como, quando. A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer essa conversa pública, com vários saberes e a psicanálise tentando furar certos discursos, mas os outros discursos também vindo para mostrar pontos cegos
da psicanálise, como a gente sabe para estudos de gênero, que vem tensionar o campo. Então, essa para mim é a parte mais gostosa. E quando eu recebo pessoas de outras áreas e elas trazem questões e a gente vai pensando junto. Então, o Instituto acabou se formando assim, como tem algo de praça pública, a ocupação é uma praça pública, você é bem-vindo, traz o seu trabalho, a gente vai pensar junto. Claro que não são pessoas aleatórias, são pessoas que a gente já está de namoro de algum jeito, já tem alguma conversa, né? E tem sido muito gratificante, tem sido uma experiência rica mesmo. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre maternidade, né? Tendo como ponto de partida o seu livro, Mal-Estar na Maternidade, que já no título acho que ele desconstrói o mito da maternidade feliz, idealizada, né? Acredito eu que a gente esteja frente a uma nova relação com a maternidade, né? Frente aos debates sobre as questões de gênero, novas configurações familiares. O que você poderia nos contar sobre isso e sobre essa experiência tão marcante para a mulher? Quais são as principais questões, medos, incertezas desse momento? Estou grávida. E agora? E mais ainda, existe uma particularidade nossa, trava-língua hoje. Particularidade da clínica da perinatalidade? Isso é difícil. Engraçado, eu acho que eu respondi a isso mais fácil. Conforme você vai complexizando o campo, ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Grosso modo, assim, né? Sim, tem algo que acontece no corpo da pessoa nascida mulher que jamais acontecerá no corpo do nascido homem, enquanto a tecnologia não criar aí uma gravidez de nascidos homens, não sei. Então tem algo de uma experiência diametralmente diferente. Por exemplo, jamais vai acontecer de um menino de 20 anos bater na sua porta e dizer que é seu filho e você não saber que você teve uma gestação, parto puerpério. Isso pode acontecer com o homem, que pode ter filhos que ele nunca vai saber que são deles, né? Então, são experiências. Ainda bem que cada um faz uma coisa, porque ser atravessado pela gravidez e pelo parto e pela amamentação é muito pesado e tem que ter alguém ali com outra função, né? Então, com outro papel, eu diria. Moral de história, a gente tem experiências diferentes, o que não quer dizer nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem para nenhum dos dois. Acho que um dos grandes problemas da gente é a gente sempre pensar as diferenças em termos de valor. O que é melhor, o que é pior? É diferente, né? Tem mais complicadores para a mulher se haver com aquilo que sai do corpo dela, né? Ela tem mais lição de casa, vamos dizer, psíquica para fazer. Mas isso não é nem vantagem nem desvantagem na relação que se estabelece. Acho que o grande problema hoje é que a gente supôs, por interesses outros, né, históricos, ali, ideológicos, supôs que o fato da mulher gestar e parir faria dela naturalmente alguém apto a entender e cuidar do seu bebê. Isso no mundo animal em geral funciona perfeitamente, mas como nós estamos falando de seres humanos que são atravessados pela linguagem, que têm inconsciente, que estão num outro registro, não existe uma vantagem dada de saída pelo corpo da mulher. Existe, assim, questões colocadas aí, de necessidade, às vezes, da mulher ser protegida, de ser cuidada, nesse momento de fragilidade, né? Então, bom, enfim, tem várias confusões entre o que é experiência física, que a gente chama de perinatalidade, o que é a construção de uma relação parental, que pode ser duas mulheres, dois homens, uma mulher sozinha, um homem sozinho, enfim, ou até pessoas que podem fazer essa função para um bebê num abrigo, por exemplo. Existem questões jurídicas, quem pode ficar com quem não pode, tem as questões legais, que também não resolvem. Você pode ter a guarda legal de um filho e absolutamente não estar nessa função para ele. Na verdade, nada garante, né? A gente tem uma série de planos que a gente quer supor que quando tem um bebê está garantido o amor, quem tem a guarda ama, essa criança tem isso. E o pior é que a gente fica muito angustiado de saber que não tem. Você entendeu? Não tem essas garantias. A gente tem os papéis que as pessoas podem desempenhar super bem, né? Então, quem leva na escola, quem busca, quem cuida quando está doente. Isso não tem nenhum estofo afetivo, não tem nenhuma das condições que faz com que um sujeito se constitua de fato, que são muito específicas. Então, é um campo cheio de mitos, não é só o mito da mãe, tem muitos mitos, tem muita confusão, tem muito preconceito,
tem muito equívoco, e que dá margem para toda essa pressão capitalista, neoliberal, de coaching, de aprender a ser mãe, de aprender a ser pai, quem que pode, quem não pode. Tem um imaginário gigantesco nesse campo, né? Quando a gente sai do campo do imaginário e da fantasia, o jogo é outro. O jogo é outro. Nem sei se eu respondi, porque é muito complexo, é muita questão envolvida. Né? Você falou sobre o corpo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, a questão do corpo, por exemplo, é fundamental quando se pensa essa clínica, né? Mas de que corpo estamos falando? Sabemos que há uma diferença entre o corpo para o discurso médico, para a medicina, e o corpo para a psicanálise, né? Quais os efeitos causados nesse sujeito da experiência da gestação, do parto, do puerpério? É muito interessante, é um campo muito interessante, porque assim, o que são filhos? A gente sempre pensa filhos em papai, mamãe e filhinho, né? Sempre nesse miudinho, super ideológico, que exime todo mundo, né? Fica só papai, mamãe responsável, não tem nada a ver com mais ninguém. Na verdade, a gente está falando da reprodução que gera uma nova, redundante, uma nova geração, né? Quer dizer, então, é todo o tecido social que vai ser reproduzido. A gente está falando de reprodução de corpos e reprodução de sujeitos. Nem sempre a reprodução dos corpos vem associada à reprodução dos sujeitos. Para o sujeito humano, para ele se constituir como tal, alguma coisa tem que ser feita no corpo da medicina, mas de uma tal qualidade que não é o trato médico, ou seja, que é uma tal qualidade que não é no nível da necessidade, é num nível erógeno, né, para constituir o corpo erógeno, então tem uma relação erótica entre quem cuida e esse corpo novo que aparece, e a partir desta relação surge um outro sujeito, tá? Mas não é sem o corpo físico, né? Por quê? Por que eu estou dizendo? Porque existe muito erotismo possível entre adultos numa carta que você recebe e aquelas palavras te afetam. Isso não funciona com bebês. Com bebês é fungar o cangote mesmo, entendeu? É chegar junto, é olho, é baba, é pegar, não tem, sabe? Não tem aquela coisa virtual, é impossível de virtualizar, embora a gente saiba que a contemporaneidade busca incessantemente formas de cuidar dos bebês como produtos de uma fábrica, né? Uma criação em série. Para todos, né? Exatamente, a criação em série. Eu acho que tem um lugar onde o capitalismo esbarra na constituição do sujeito, o bebê, que ela não cede. Os bebês apresentam distúrbios, ou simplesmente não se constituem ou morrem se eles não são tratados num certo corpo a corpo. Agora, esse corpo a corpo não pode ser mecânico, tem que ser um corpo erogenizado, um corpo que entra com a libido. E isso é muito difícil do lado de quem se oferece fisicamente para um bebê, porque se esse bebê falta, é como se você perdesse uma parte do corpo. Né? Tem algo aí que não é sem um preço. Bom, e agora uma questão mais delicada. Como pensar, lidar, acolher a complexidade, por exemplo, de homens trans, né? Que agora estão engravidando, tendo seus filhos. Como fica isso para a equipe médica, para um enfermeiro? Como lidar com isso? Olha, a gente tem que começar a botar isso na pauta. Essa é uma pergunta que você me faz hoje, mas que certamente há 5 anos atrás você não me faria, né? Porque então a gente está começando a poder pensar, falar, exemplificar, cuidar deste tema. Que o grande problema deste tema é o medo que ele causa. De um jeito bem grosseiro, eu vou dizer, a mulher e o homem trans de hoje, na função parental, eles estão mais ou menos que nem a mulher desquitada dos anos 50, embora a mulher desquitada dos anos 50 circulasse melhor no laço todo, na hora de ser mãe, ela era um pária, né? Então, e hoje os pais e mães trans também sofrem menos de uma incapacidade de criar filhos do que de uma incapacidade de ser reconhecido como pais e mães. E como o papel de pais e mães passa pelo laço social, né, como eu falei, a reprodução do laço social, a reprodução de uma geração,
Se a gente não dá esse entorno, né, esse contorno, essa sustentação, a gente dificulta muito a tarefa deles. Né? Então se trata mais de um reconhecimento social, de que humanos têm que ser criados por outros humanos, e que isso não está colocado a partir do gênero, ou seja, não está impedido pelas diferenças de gênero. E quando eu digo gênero, estou dizendo só homens e mulheres, mas tudo que pode advir daí desse semblante, né? Enquanto a gente não separar o joio do trigo entre o que um bebê precisa e uma criança precisa para se constituir, e o que são as questões de gênero, a gente ainda vai confundir, como se essas pessoas não tivessem intrinsecamente condições de exercer essa função. Né? Então, por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender do que se trata essa função. Né? Então, na medida que essas pessoas vão sendo recebidas pelo laço social como inteligíveis, né? Um pouco para usar a expressão da Butler, como pais possíveis, eles têm um aval necessário para se tornarem pais possíveis. Né? Então, que nem uma tese que a gente acompanha na USP, né? Que uma filha de um pai trans, então, nascida mulher, teve uma filha, mas já era um homem trans. Porque ela tinha útero, ovário, ela teve a filha, mas era um homem trans, né? Quando perguntada sobre como ela se sentiu, como ele se sentiu parindo, ele responde que nunca se sentiu tão pai quanto no momento da gestação do pai, porque pai é um semblante, né? Sim. E aí, bom, moral da história, o que fala essa criança sobre este pai que o pariu, né? Ela fala, meu pai nasceu princesa com coração de príncipe e virou príncipe. Então você percebe, o que significa essa frase? Significa dar inteligibilidade, simbolizar essa experiência de pai. Sim. Né? E isso permite que esse pai ocupe seu lugar de pai, faça todos os seus papéis e sua função, porque é possível falar desse pai. Né? O que inviabiliza essa parentalidade é se esse pai não for inteligível, não for possível de ser falado como sujeito. Né? Então é bem interessante esse tema. Eu acho que a gente vai caminhar bastante daqui para frente nisso aí. E falando um pouquinho sobre transmissão, do que se transmite, né? Pensando na relação entre mães e filhos, do que é ser mulher e todos os seus desdobramentos, da construção do feminino, a transmissão e a diferença entre a maternagem de uma filha mulher e de um filho homem? Olha, isso a gente também tem que responder no singular. Tem algo que a gente transmite, mas o problema é que a gente não transmite aquilo que a gente quer transmitir. Essa transmissão foge absolutamente ao nosso controle. Eu vejo hoje uma preocupação obsessiva e preocupante mesmo, né? Uma preocupação preocupante. Mas eu vejo uma ação no sentido de tentar controlar o que se transmite para os filhos, quando na verdade a transmissão vamos dizer, o Bluetooth do inconsciente, você não tem controle. Então, e ainda assim, aquilo que você transmite para cada filho vai ser recebido de uma forma única, singular, uma coisa vai marcar de um jeito, outra coisa vai marcar de outro, e ele vai ter que se virar nos 30 com isso que ele recebe, também não são vasos comunicantes, né? Então, algo a gente transmite, mas nunca exatamente o que a gente gostaria de transmitir, e nunca sabemos o efeito que tem nessa transmissão. Agora, eu vejo hoje que o que a gente tem que passar para os filhos existe a mulher, existe o homem, mas os semblantes, eles são semblantes, né? Eles são marcas nos quais que a gente usa para se localizar e precisa dessas marcas. O que a gente não pode é supor que elas são naturais. Elas são construções e como outras coisas, as construções elas vão se modificar e a gente vai acompanhando a criança nessas descobertas disso daí, né? Eu não acho problema nenhum falar para uma menina que ela é menina, falar para um menino que ele é menino, desde que você não ache que aí tem algum julgamento de valor, de melhor ou de pior, são só semblantes, e a gente vai se virando com isso que a gente tem, né? Tá difícil, porque os pais estão muito preocupados em garantias, têm muito medo de...
tem muita fantasia de poder controlar, ou de garantias de controle que não existem, né? Eu estou muito mais preocupada em passar ética, passar responsabilização, passar o respeito à alteridade, do que certas coisas que a gente sabe que daqui a 10 anos vão mudar completamente. Agora, por outro lado, assim, sim, foi importante que na minha infância minha mãe falasse: as meninas casam com os meninos e têm filhos. Ok, não é mais assim, mas ali nos anos 70 cabia, ela estava exercendo a função dela. O que importa é que passados 40, 50 anos, e visto que algumas coisas mudaram, existia abertura, inclusive, para rever isso, né? Então a gente vai com o que a gente tem hoje, vai revendo, vai abrindo, mas tem que dar essas taxinhas no mapa para depois a criança poder circular por outra forma castrada, sem nenhum poder sobre a produção. Bom, falando agora do seu livro recente, né, Criar Filhos no Século XXI, que me chamou a atenção que não tem o como, embora a gente ponha o como. Todo mundo põe o como. Todo mundo põe, e não tem a pergunta, né, como criar filhos no... Então, por exemplo, não constitui isso como um manual, né? Eu não li tudo, mas dei uma boa pesquisada e eu acho que, na verdade, são interrogações que você mesma se faz, né? Sobre o mundo digital, sexualidade, gênero, né? Como é que você construiu esse livro? Qual a ponte que você fez, se é que você fez, do livro há 14 anos atrás, né, para esse? Como surgiu isso? Olha, tem uma historinha da escrita desse livro, né? Que, assim, porque eles me encomendaram o livro, um pouco baseado nas colunas que eu faço na Folha, e eu gosto muito de escrever as colunas da Folha, e escrevo com uma certa facilidade, assim. E então eu falei, então imagina, fevereiro está pronto, eu sempre escrevo, delícia, um livro para leigos, um tema que eu estudo há tantos anos. E o livro eu não entregava, eu entreguei no meio do ano, porque eu achei muito difícil fugir do manual eu tô bom, não, o manual, mas o que é? São só perguntas, a pessoa vai sair desesperada no final. Eu fiquei com muito medo que ficasse ou muito fácil ou muito difícil, enfim, aí dei para eles lerem, eles gostaram, e aí foi, as pessoas estão curtindo, né? Mas a minha meta, que tem sido não só no livro, mas em todos os lugares que eu tenho podido falar com leigos, né? É que as pessoas façam uma curadoria do excesso de informações que elas vão recebendo, do Amazonas de informação que elas vão recebendo, a partir de uma possibilidade de ver quem elas são, que elas façam uma autocrítica entre aquilo que elas consomem, do que deveria ser a parentalidade, ser pai, ser mãe, aquilo que eles já são, a história que eles têm, e o que eles de fato podem oferecer para uma criança, que não é possível que a gente tenha que aprender tudo do zero em relação aos laços afetivos e amorosos entre as pessoas. A gente já tem um background de relações afetivas. Por que deveria ser tão diferente com os nossos filhos? Amar, respeitar, cuidar, não são palavras que surgem com a maternidade e com a paternidade, elas já fazem parte do nosso currículo humano, já está nas nossas relações. Então, eu vejo que os pais consomem informações, se desautorizam completamente. Isso está totalmente... É muito conveniente para o capitalismo que eles façam isso. Isso os adoece as crianças. Então, quando o livro é um livro cheio de questões, é para os pais se questionarem. Começa a perguntar, e para você? Né? Quer dizer, recentemente eu estava numa entrevista com uma pessoa que fez alguma coisa com os filhos e me perguntou o que eu achava. O que você acha? Né? O que você viu? O que você viu nos olhos dos seus filhos? O que você sentiu? Você fez uma aposta? Qual o feedback que você teve dessa aposta? E quanto que dá para repetir isso ou não? Dá para repetir com os 2 filhos? Em que idade? Me responde você, não eu a você. Quer dizer, não é o especialista que vai dizer. As crianças fazem sintoma, elas mostram que não está bom. É só não ficar muito cego e surdo. É só se deixar sensibilizar pela criança. Veja para você se você aguenta de fato deixar seu filho morrendo de chorar, porque o livro falou que é para deixar ele chorar a noite inteira. Ou se você aguenta não dar uma chupeta que você acha que vai te dar um sossego. Veja para você. Então, o livro ele tem essa pegada que, por sorte, as pessoas estão trazendo feedbacks bem legais, né? Que a gente vai ter que começar a receber essas informações que a gente está consumindo
como consumidores ávidos, fazer uma curadoria disso e voltar para trás e se pensar, fazer furo nessas informações. Falar, tem que isso, tem que... Quem tem? Nome, endereço, telefone, tipo sanguíneo, não tem essa pessoa genérica, não tem um filho genérico, né? Então, passinho para trás, para refletir mais, consumir menos. Né? Foi essa a intenção. A gente, tem todo o capítulo da era mídia, né? A gente saiu da era da idade média, né? Para a idade mídia, né? Que é uma puta questão para pensar, que muda tudo, é uma revolução. Mas algumas coisas básicas não mudarão jamais. É o que a gente começou falando. O bebê não se dobra às novas épocas. As necessidades para constituir sujeito continuam sendo as mesmas. Né? Você falou sobre a Folha de São Paulo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse convite e como é para você estar na mídia, poder falar como psicanalista, mas às vezes tendo que falar para leigos, né? A gente ouve muito, a Vera Iaconelli tá bombando, né? Você construiu esse caminho, as coisas foram acontecendo. Como é para você hoje estar em evidência? Você está? Sim, é um super privilégio, porque eu consigo transmitir as coisas que eu acredito, né? Tomara que elas valham a pena, porque eu gosto de fazer isso, então que sejam... E ao mesmo tempo uma super responsabilidade de se arcar com aquilo que você fala, porque é isso mesmo. Aconteceu a partir dessa pesquisa com a parentalidade, e que eu já vinha falando coisas que eu percebia que é um pouco fora do mainstream, né? Então isso fez com que o Instituto bombasse por conta de as pessoas, eu só ouço isso aqui, eu só ouço isso aqui, eu só ouço isso aqui, ok. E numa entrevista que eu dei para uma jornalista, eu acho que eu estava da pá virada aquele dia, e aí eu respondi cada coisa que realmente, tipo, olha, não, essa pergunta não dá, cara, isso aí a gente vai ter que pensar de novo, isso aí não está funcionando. Foi bem legal, essa pergunta acabou viralizando, essa entrevista viralizou, aí me pediram para escrever sobre o tema, o Estadão me pediu para escrever sobre o tema da minha pergunta, aí eu acho que a concorrência Estadão foi, eles me chamaram, falaram, você não quer escrever mais sobre isso? Eu falei, quero muito, acho super legal poder escrever sobre isso. E aí começou essa coisa que já está no terceiro ano agora, e que eu escrevo com muito prazer, porque acho que a gente tem uma demanda reprimida de lugares para discutir certos assuntos, né? E aí o feedback foi rolando, e agora, enfim, agora está acontecendo essa coisa de ser chamada para falar. Então, assim, é uma alegria, é um prazer, é uma responsabilidade, é um estresse, né? É um ônus e um bônus. É um bônus, mas eu tenho conhecido pessoas muito legais, tem sido muito bacana. Bom, a gente está caminhando para o final agora, e eu queria que você me falasse assim, como pensar psicanálise e democracia nos dias de hoje, né? Qual o nosso papel enquanto psicanalistas, né? Você já conseguiu fazer uma avaliação de tudo que aconteceu desde das eleições, do ele não, do movimento psicanalistas na polis, né, nessa identificação de grande parte das pessoas com discurso misógino, racista, né, com essa retomada de um discurso religioso potente, né? O que a gente pode pensar de tudo isso? Olha, a gente está vivendo um momento de exceção terrível, mas a psicanálise nos lembra que, embora a gente tenha momentos mais críticos, onde o mal se apresenta mais dominante, ele é onipresente para humanos, né? Esse amor e ódio que nos une, que nos separa, ele está lá estruturalmente para todos nós, mas existem momentos em que parece que a gente perde um pouco a luta, né? Eu acho que é uma luta perene, a gente está enxugando gelo, mas tem que enxugar, e vai sempre ter que enxugar. A gente sempre vai ter que lutar contra a nossa tendência ou dar melhores destinos para a nossa tendência destrutiva. Então não se trata de demonizar uns e outros, mas de cada um se responsabilizar pela sua cota de ódio, né? E eticamente, e dar um destino melhor, né? Para a gente poder continuar vivos, né? Então, nós estamos num momento infeliz no Brasil, entre outros, e que eu acho que para a psicanálise
eu acho que desse lugar que eu posso falar um pouco, para a psicanálise foi um divisor de águas, porque agora a gente teve uma nova chance de se posicionar e diante deste mal, né? A gente já teve tivemos outros momentos onde a gente também foi chamado a se posicionar e tirando alguns sujeitos singulares que foram muito corajosos e foram contra a ditadura, a gente teve uma grande massa psicanalítica silenciosa, para não dizer conivente. Então eu acho que nesse momento em que a gente se posiciona publicamente, criticamente em relação à política atual, a gente também está tentando reparar um erro do passado, como psicanalistas, e rever isso. Então, acho que está sendo muito potente, muito importante escrever uma nova página da nossa história. Acho que isso nos obrigou a ultrapassar muros que existem dentro da psicanálise. Falou, tudo bem, se é de outra escola, se é de outro, vamos junto nessa, ninguém solta a mão de ninguém, realmente é uma questão. Eu acho que nesse sentido o Instituto como hub faz mais sentido para mim ainda, né? E a psicanálise tem muito a contribuir, porque veja só, né, quer dizer, onde a gente teria tantos psicanalistas sendo escutados no espaço público, no jornal, o Christian Dunker com um canal maravilhoso que ele faz, você lacaneando aí, né? Por que tem? Porque tem muita gente querendo ouvir falar da subjetividade, do sofrimento, da alteridade, da questão da tolerância, do ódio, né? E a gente pode falar coisas interessantes sobre isso, né? Eu vejo que o Brasil está está num momento difícil, mas é aquele momento que o analista de sustenta um lugar, o analisante fala realmente a que veio. Ele fala e se depara com quem ele é. O Brasil está se deparando com quem ele é. Um país intolerante, racista, classista, misógino. Bom, então, quando aparece isso, a gente tem condição de trabalhar. Quando estava lá o brasileiro cordial, bacana, imagina, o país do samba, todo mundo junto, a gente estava só ilustrando a neura, né? E agora a gente é doloroso, é sofrido, só que não dá mais para fingir que não. Então é um momento que tem este potencial de reconhecimento do que somos feitos, que é sempre muito difícil, pode levar para uma melancolia ou pode levar para uma reação importante para dar uma outra forma para as nossas mazelas, né? Mas elas sempre estiveram aí, né, Patrícia? Sim, com certeza. Eu uso muito uma expressão que a gente destampou o bueiro, né? E aí veio tudo, né? Perfeito. O que é o recalque, se não... Né, o que é a possibilidade de uma análise, se não levantamento desse bueiro para que apareçam essas coisas recalcadas. Né? Eu ouço alguns psicólogos, alguns psicanalistas falando que a sociedade está adoecida. Você vê essa situação como realmente um adoecimento? A sociedade tem estado adoecida, passa a reconhecer a sua doença, lida muito mal com isso, né, com uma reação de recrudescimento do sintoma, mas, ao mesmo tempo, dá uma chance de... Porque a gente pensa na sociedade, mas não tem essa homogeneidade, tem várias partes, né, lutando umas contra as outras, mas que o brasileiro hoje está tendo chance de se ver num espelho que eu acho que há um tempo atrás ele não era capaz, tá, mas a gente está só numa parte do processo, a gente tem muito caminho pela frente, né? Bom, agora para finalizar, se a gente for pensar a tríade de amor, ódio e ignorância a partir de Spinoza, né? Como que a gente pensa a questão dos afetos na contemporaneidade, tendo que lidar com polaridade, com um mundo tão diverso? Qual a saída? Olha, eu acho que maior, né? Sei lá qual é o nome da gente, se a gente for elencar, tem prêmio para tudo, né? Eu vou dizer assim, o curto-circuito, né, que a gente tem em relação aos afetos hoje, essa tendência à ação, ao gesto irrefletido, né? Seja no consumo, seja no falar, seja no agir, na atuação mesmo. Né? Eu acho que é uma das coisas mais preocupantes, né? A fala irrefletida, o pode tudo, a falta de verniz, né? O sincericídio, né? São formas de destilar o nosso ódio
apertando de todas as formas a tecla da ignorância. Nunca a gente foi tão apaixonado pela ignorância como hoje. É um verdadeiro culto à nossa paixão pela ignorância, que faz com que o ódio corra solto, sem nenhum tipo de... Enfim, tempos difíceis. E tem um outro elemento aí que eu colocaria também, que é o cinismo, né? Sim. Que eu acho que nunca a gente se deparou tão assim. E, no entanto, veja só, é um momento de laços inusitados, novos laços, né? Eu nunca trabalhei tanto, nesses 30 anos de clínica, com os laços no espaço público, como eu venho trabalhando desde que a gente sofreu esse revés terrível na nossa política, né? Realmente todo mundo saiu à caça de laços. Isso é muito... Acho que a gente está fazendo isso é positivo, hoje, né? Patrícia. Isso é muito positivo. A gente está fazendo positivo. isso hoje, a gente está aqui tentando falar alguma coisa para promover laços de outra qualidade. Tá, joia. Vera, te agradeço muitíssimo. Foi um prazer conversar com você. Eu agradeço a sua inteligência e o jeito que você entrevista. É muito legal. Obrigada. Não, eu que te agradeço. Tá bom.